Sejam todos muito bem-vindos. Nosso texto é esse, Romanos 4,18. Diz assim: Abraão, esperando contra toda a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, levou em conta, o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém, Pai. Que o Senhor nos fale. Meu, meu tema nessa noite, o melhor de cada estação. Eu quero falar de algo que toca os nossos corações, ainda da mensagem do dia 31. Falando muito, tem muitas coisas que foram ditas ali que talvez você ainda não entrou comigo. Nós iremos entrar ao longo desse ano, amém? Vocês estão felizes? E esse tema, fique tranquilo também, que eu não estou sendo criativo, eu estou usando um termo bíblico para falar a respeito de vida, para falar a respeito de estações da vida. E eu quero trazer uma palavra de reflexão entre os dois polos da vida, a juventude e a velhice. Tentando mostrar que a cada um desses dois polos tem o seu melhor. E que às vezes, se a gente conseguisse conectar os dois polos, aquilo que está aqui, se a gente conseguisse fazer uma conexão numa atitude sábia, isso traria para nós benefícios maravilhosos. Então, por isso que iniciei com esse texto. Eu sempre li, na minha cabeça tinha entrado, não sei porquê, que Abraão não tinha considerado o seu corpo. Mas, na realidade, ele tinha. E eu escolhi mostrar o ponto de partida, o pai da fé, como que Abraão, ele, mesmo sabendo que ele era um homem de 100 anos, ele creu numa promessa que viria a ser pai de muitas multidões. Pensa comigo uma coisa, Deus chega na atual situação da sua vida, vai ter pessoas aqui que vão já rir. Na sua idade, Deus fala assim, olha, você será um pai de multidões. Aí você fala assim, pastor, meus filhos já estão criados, já me deram neto. Né, dona Cecília? Já pensou? Não. Na situação, né, com certas idades, você já não tem certas expectativas. Deus chega para Abraão e chama ele aos 75 anos e começa uma peregrinação com Abraão e diz a ele que ele viria de ser pai de muitas nações, que a geração dele seria numerosa, só que ele tinha um problema, o corpo dele já caminhava para morrer. O físico dele já não era de um garoto. Para piorar, a sua esposa, que a gente consegue aí medir mais ou menos, 90 anos ela tinha, quando essa promessa se cumpre, ela tinha 10 anos a menos que Abraão, e ainda assim tinha um problema de esterilidade. Ela era estéril. Considera tudo isso, e agora vamos ao texto. Ele fala que Abraão creu contra a esperança. A Bíblia fala que tudo na vida de Abraão, inclusive o seu vigor físico, já não era mais o mesmo, mas ele continuava na expectativa. Amém? Guarda essa informação no seu coração. É a partir disso que eu quero mostrar a vocês algumas coisas. Eu quero defender que você precisa envelhecer, todos nós estamos em processo de envelhecimento, cada um em uma etapa. Caminhamos para o fim, iniciamos a vida e caminhamos para o fim. Só que você precisa envelhecer sem perder vida. Você entende essa dinâmica? Nós vamos entendê-la. E também o jovem, como ele está partindo lá do comecinho da corrida, você precisa entender que no início dessa caminhada que você está, nesse processo, é possível que você tenha muitas atitudes tolas. O problema é que quando a gente fala jovem e idosos, parece a gente
de fato estabelece dois polos. Mas todos nós podemos estar, talvez, bem perto da velhice, mas ainda com um comportamento tão jovial de inconsequência, de falta de propósito. Podemos ser jovem no físico, mas estar totalmente, eu preciso partir desse ponto para depois a gente entrar ali no que eu quero. No físico jovem, mas nos propósitos e na vitalidade, na vida, morto. É possível que você já antecipou a sua vida para um desgosto, para um momento de falta de prazer. E é possível que você pense que a velhice, ela é um momento onde se espera pouco, mas não deveria ser assim. Eu quero mostrar o tanto quanto Deus vem sobre nós, quando Ele vem para a nossa vida, nós podemos e devemos amadurecer de forma progressiva, sem perder o brilho da juventude, mas caminhando por um processo de maturidade. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já se pegou assim, mas eu acredito que sim. Todos nós temos um lamento. Algum momento na vida que você para e fala assim, meu Deus, se eu soubesse disso, se eu tivesse feito isso, eu queria voltar lá no meu... Aí tu tasca numa idade. Ou se você está falando isso com um jovem, se você ainda não teve isso, você é o jovem, e eu espero que não esteja vivendo de forma inconsequente. Porque o jovem não reflete tanto nas ações, ele faz. O jovem, ele não se prepara tanto para os impactos, ele vai. E o pior é quando a pessoa vai passando a vida e ela continua com esse mesmo comportamento. Então, será que não daria para a gente viver com a força do jovem e a prudência do idoso? Deixa eu te falar uma coisa. Não necessariamente, mas a Bíblia coloca quem instrui quem. O idoso, em relação à vivência, em relação a tudo que passou, olha que perigo. Ele deveria ser a pessoa que contaria às próximas gerações as maravilhas de Deus, que traria luz para viver. Isso Salmo 78, 3 e 4 fala. Quando você, não sei se você já se deparou com isso, mas é muito comum. A pessoa falar assim, se eu tivesse a sua idade, quando eu tinha a sua idade. Não é isso? Só que olha o perigo, porque a pessoa amadureceu e quando você olha para um idoso ou alguém já vivido, você olha para essa pessoa e pensa assim, meu Deus, ela foi, ela chegou lá. Então, o que ele me conta deve ter peso para eu fazer o meu trajeto. Mas quando a pessoa não faz esse trajeto dela, bem, quando ela não viveu de forma sã, saudável, o que ela tem para nos oferecer ao chegar lá no final da vida? Eu vou mostrar a vocês que é perigoso isso. Nós devemos fazer um percurso vivendo estações, vivendo o melhor de cada uma delas, e aprendendo com elas e nos formando nelas, para que quando chegar a nossa velhice, a gente olhe para o nosso corpo já enfraquecido em razão do tempo, mas a nossa alma esteja intacta, mesmo com toda a desgraça. Quem vive mais perdeu mais. Quem vive mais feriu mais. Quem vive mais teve que recomeçar mais. É lógico. Tem alguns jovens aqui, e eu pensava muito isso na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu nunca perdi ninguém. Eu ficava assim pensando, assim, gente, e eu via, né, luto toda hora. Só que eu via o luto dos outros. Eu pensava assim, meus pais são vivos. Aí até que perdi meu avô. Até que comecei a perder. E aí veio mortes trágicas. Eu perdi um primo por acidente. A 170 por hora. Você imagina? Meses depois, minha mãe me liga e fala assim, o seu outro primo, irmão dele, que estava no hospital, faleceu. E assim a vida começou a se apresentar nas perdas para mim. Uma atrás da outra. Pandemia. Você entende isso? Agora imagina que a pessoa que chegou aqui, meu irmão, ela olha para trás e fala assim, eu vou instruir as próximas gerações. E o que ela tem? Amargura, um coração endurecido. Quem instrui quem? A Bíblia deixa muito claro. As mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a cuidarem bem de seus filhos. Isso Tito,
capítulo 2, versos 3 e 4 diz. Então, existe uma geração que é instrutora, existe uma geração que precisa ser instruída. Mas o que acontece? Como nós criamos dois polos, é possível que a gente olhe e fale assim, ou é um ou é outro. Não, a vida é um trajeto. Então, não importa se você é jovial na sua idade, mas se você carregou já a vida e trabalhou bem as suas experiências e trabalhou muito bem o que você passou, é provável que você seja um poço de conhecimento. O jovem fala isso lá no Salmo 119. Eu sei mais do que os meus mestres porque eu medito na tua lei. Não adianta, não é só sofrer o tempo. O tempo faz coisas. E quando passa o tempo, pode derramar tanta dor e amargura sobre a vida de alguém, que ela passa a ser um instrutor amargurado, dizendo, ó, tu só espera o que vem aqui. Eu quero ver, querido, a facilidade que você terá. Eu quero ver o que você vai carregar, o que você vai trazer da vida, né? Os pesos. Eu quero ver quando você vai olhar para trás. Se eu estiver lá nesse momento, eu quero ver quem vai ser você depois de muita pancada. É isso. Eu quero ver vocês que já estão na fase de virar para trás e falar, geração, deixa eu ensinar para vocês, deixa eu instruir vocês. Eu quero ver esse seu, se voltar para a próxima geração e ensiná-lo, se você vai derramar sobre ele amargura. Sabe, os pastores que vêm atrás de outros, é difícil. Teve uma vez que eu estava no encontro, aí os pastores começaram a falar, e eu ia ser ordenado um momento depois, éramos 4 igrejas fazendo encontro juntos, e aí de repente um começa a falar, e falar que quantos saíram da igreja dele de uma vez, e o outro também, e o outro também. Aí estou eu só olhando, graças a Deus, essa não era a minha realidade. De repente um vira e fala assim, tá vendo aí, né? Querido, para a glória de Deus, nós nunca tivemos levante que assim continue. Pastor, você é melhor do que eles, então. Não, querido, essa não é a minha história. Eles semearam coisas que levaram eles a consequências. Essas não são as minhas sementes. E não me serve essa instrução, porque é uma instrução amargurada. Talvez eu teria outra atitude. Talvez eu veria de uma outra forma um levante. Talvez a minha alma está se formando de uma forma que, ao olhar para um levante, você entendeu, né? Um ato de rebelião, alguém me peitar, querer me tirar, esse tipo de coisa. Talvez eu olharia de um outro ângulo. Eu encararia de uma outra perspectiva. Por causa de coisas, de princípios, de vida com Deus, de revelação, de promessa, eu teria outra perspectiva. Só que o cara que chegou aqui, ele quer virar para mim e falar assim, você vai chegar lá e você tem que ver assim. E ele não quer que você entenda que a vida pode ter percalços. Ele quer que você beba da amargura que está sobre ele. Então, quem deve instruir a quem? Não são os mais novos que devem se voltar para os mais velhos. É o contrário. Tanto que Paulo tem cuidado de pegar o jovem pastor Timóteo e ensinar para ele a como ensinar pessoas mais idosas. Não que não podemos, ainda mais num cargo de fé. Mas nós devemos ser respeitosos. Agora tem, então, um grande perigo. Porque se estamos falando do melhor, e vamos falar bastante disso, tem o pior. Eu quero literalmente ler para você um tratado. Eu quero ler uma carta deixada de um velho para um jovem. Eclesiastes 11, 9. Vamos ler ali? Ó. Alegra-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e que agradam os seus olhos. Ele está falando, faz o que você quiser. Está agradando? Vai. Teu coração está querendo? Entra. Porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá conta. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Daí a ideia de estações. Eu não fui criativo, eu só tirei dali. Essa aí tu conhece. Lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade.
Antes que venham os dias, ele está chamando a velhice de dia? Você vai entender que é velhice. Sabe o que acontece? Aquela carta ali que a gente vai ler, de um velho para um novo, vai parecer a história de muita gente que você conhece. A pessoa fica assim, eu estou só esperando a morte, aí, ladeira abaixo. Parece que agora, Anselmo, a pessoa pensa assim, na idade que eu estou, é só esperar morrer. Ladeira abaixo. E o que tem de jovem nessa condição? Definhando, sem vida. Vida é outra coisa. Não é respiração. É sem existir de fato, sem ocupar. Entendeu? Vamos lá. Volta. Dias maus. E cheguem os anos em que você dirá: meu Deus, não tenho neles, Deus me defenderá. Fala aí, gente. Dona Jane, fala, esses anos não vai chegar nunca para mim. Fala, dona Jane. Amém. Em nome de Jesus, né? Isso aí, dona Tânia. Não, dona Tânia, não vai chegar isso para a gente, não. Em nome de Jesus, gente. Vamos. Você está tratando, porque é a Bíblia, né? Você está tratando como exato, tipo, vai acontecer. Não. Salomão está amargurado, gente. A vida para ele é só falar que tudo é vaidade. Depois que ele experimentou e se frustrou, tudo para ele se tornou vaidade, vazio de significado, porque ele amargou. É isso. Olha a desgraça agora, vai ficar ruim. Agora sim. Ó, o avião. Vamos cair junto com ele. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, e a lua, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Você entendeu isso? Ele começa a falar dos sentidos dele. Vai perder dente, vai perder. Vai ouvindo. Vai perder a visão. Ele falou assim: depois de chover, a nuvem vai voltar para chover mais. Que desgraça. Quem vive assim, gente? Agora, sem comentar. Lembre-se dele antes do dia em que tremam os guardas da sua casa e os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, e as suas pernas, e cessaram os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escureceram os olhos pelas janelas. Os que olham pela janela, os seus olhos. Façam isso antes que as portas da rua se fechem e os ruídos das pedras do moinho se tornem difíceis de ouvir. Está falando da perda da audição. Meu Deus, é só desgraça. Quando vocês levantaram a voz das aves e todas as harmonias, filhas das músicas, e começarem a desaparecer. Está falando, vai parar de ouvir. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna. Os prateadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se desapareça o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é. Isso aqui é o pessimismo da velhice. Não tem nada de bom em ficar velho, se você olha uma coisa dessa. Tu pensa assim, como é que eu driblo um trem desse? Vou perder audição, vou perder visão, não vou ter prazer. É chuva atrás de chuva. Está falando só de desgraça. Esse é o pior da etapa. Esse é o pior dessa estação. Quantos que não pararam perto de alguém que já viveu, e ao invés da pessoa contar como ela superou, ela conta o que vivenciou. E com as mesmas emoções, tão vivas como naquele dia. Eu ouvia dizer que um vizinho meu, ele participou da Segunda Guerra Mundial pela Marinha. E realmente, ele era uma pessoa que a mente, você via que não era sã, totalmente sã. Ele falava literalmente com o papagaio dele. Aí você pensa, o que tem de mais, pastor? Tem um passarinho, tem uma planta, eu falo com ela. Não. Ele falava com o papagaio. De repente, um dia, podendo falar com ele, conversar, eu comecei a fazer perguntas. É verdade que o senhor? Ele, sim.
Aí ele baixou a cabeça e começou a contar. Só que ele contou de um sargento, sei lá, não lembro agora. Alguém que ficou com ele, eles ficaram à deriva. Aí ele começou a contar. E ele gritava meu nome. Aí ele gritou o nome dele. Sério? O nome dele era Santiago, desse senhor. Ele gritou Santiago, Santiago. E eu pedindo, por favor, não faça isso. Ele, eu vou desistir da vida. Que ele falou, não, fica mais um pouco, boia. Eles já não tinham mais como. E ele contava, o cara gritando, ele gritando, a agonia do momento não era, não, assim, era impossível a gente não viver, gente. A agonia que ele transmitia, aquela, sabe? Já parou com pessoas assim? Que ele conta um negócio, meu Deus, mas foi muito longe. Só que a agonia está ali, está tudo ali, não é lembrança, não há aprendizado, não há superação. Ele não está vivo para mim. Quase que eu falei, coitado do senhor que morreu. Ah, não, o senhor está aqui. Por quê? A velhice dele era lembrar da Segunda Guerra só de desgraça, só que ele está lá, sobrevivente, tendo uma vida, proporcionou uma vida para os filhos muito boa, porque foi um sobrevivente da guerra. Provavelmente ficou surdo. Ele tinha um problema de surdez horrível. A gente tinha que ajudar ele como vizinhos, às vezes, por causa que ele não ouvia, por conta das explosões. Ele teve, danificou a audição dele. Só que, será que é só isso, gente? Já pensou se a instrução da velhice é virar para trás e falar assim, desgraças te esperam? Já pensou que tudo que uma pessoa pode contar da vida é, vai dar ruim? Gente, como que nós não adoecemos antes da hora? Então espera chegar o dia que o meu moedor vai faltar por já serem poucos. Você entendeu isso? Ele está falando, vão ser pouquinho dente, pouco que você tem vai cair. Fique tranquilo, hoje tem dentista, dentadura, corega. Não é como naquele tempo que não tinha como fazer nada. E escove seus dentes para que ele seja preservado. Fique tranquilo. Se por um lado a velhice tem uma desgraça, um pessimismo horrível, alguns, fique claro disso, mas não é impossível de encontrar, não é um bicho em extinção, é uma coisa muito mais fácil, sim ou não, gente? Você conhece algum idoso que é pessimista toda a vida? Eu conheci o meu avô, que veio do Nordeste do país, tentar a vida no Rio de Janeiro, como é a história de muitas e muitas famílias aqui, que perdeu minha avó e ficou viúvo e decidiu ficar sozinho porque foi o único amor da vida dele. As velhinhas davam em cima dele, Dona Tânia, ele falava assim, meu neto. Eu gostava muito do meu avô, gente. A época que nós, que éramos filhos de assembleanos, a gente só tinha uma opção, o mundo, porque a gente não ia querer a igreja. É um negócio muito chato. Mas o meu avô abria a camisa aqui assim, com a calça social dele, cruzava a perna, botava para cima e ficava lá batendo e contando as histórias. Aí eu ia para perto dele. Sou apaixonado pelo meu avô, mas ele partiu. O meu avô chegava e começava a contar. Eu perdi a Marina, mas ela foi o único amor da minha vida. Hoje, ela faria. Meu irmão, eu estou te falando com 70 e tantos anos, falando, hoje é aniversário da Marina. Tu ficava encantado, mas não é assim, meu Deus, por que a Marina não ficou um pouco mais com ele? Era do amor que estava vivo com a Marina morta, minha avó. Morena bonita, gente. Aí, era lindo perceber o quanto que o meu avô estava ali contando. Aí ele quebrava o clima falando assim, e essas velhas que ficam dando em cima de mim? Eu lá quero velha, elas só querem meu dinheiro. Aí tinha uma que ia lá, mas irmão Joaquim, ela falava assim, gente, perto da gente, o senhor não pode ficar sozinho, alguém tem que cuidar do senhor. Ela tentava ganhar meu avô falando que ia ter que cuidar do meu avô. Aí meu avô falava assim, eu preciso de ninguém que cuide de mim, não. 90 e tantos anos, morreu sendo zelador de igreja, trabalhava na igreja dele, exercia o ministério dele. Última refeição, a ceia do Senhor, foi para casa, passou mal, caiu depois do culto. E de lá, ele foi para o hospital e veio a óbito. Mas é interessante que era alguém que podia contar toda a desgraça. Tinha 3 filhos com problemas mentais.
cuidava de 2, que dependiam dele. Que um dia eu chego lá e fico sabendo que meu avô teve um problema sério. Um dos meus tios surtou por falta do remédio, pegou uma cadeira e sentou nas costas dele. Encontraram meu avô todo ensanguentado na cozinha, apagado, claro, meus tios muito fortes. E você ia lá conversar com ele, os meninos surtaram, estava sem o remédio. Tu ficava assim, meu Deus do céu, esse homem é bom demais para ser de verdade. Você entende isso? Eu não estou acostumado com o velho ranzinzo. Na minha vida, na minha história, o meu avô não foi assim. Cara, dava gosto. Você entende isso? Era um homem para imitar. Chego eu, estou lá diante do caixão, claro, chorando. Uma pessoa fala assim, você era o que dele? Percebeu, né? Acho que o choro ali, o carinho, eu com meu pai. Aí, eu falei, Neto. Ela falou assim, há um mês atrás ele estava aqui me consolando no enterro do meu pai. Ele é um pai para mim. Esse homem, olha. Aí ela começou a falar do meu avô. Gente, não é aquele discurso vazio de, oh, que bom homem que se partiu. Tu vê que deixou um legado, de fato deixou um legado. O meu avô deixou um legado. Então, quando eu olho para ele, eu fico pensando, meu Deus, quanta coisa boa pode sair da velhice, quanto que não se pode colocar à disposição das próximas gerações, para que as gerações não amarguem, mas para que elas vivam o melhor da vida delas, para que se extraia delas o poder de superação, porque a vida não é mil maravilhas, mas ninguém precisa nos contar a sua história, tentando dizer para nós que nós também iremos desgraçar na vida. Então, essa seria o pior da estação da velhice. E o pior da juventude? Não precisamos nem falar muito. Sonda seu coração, se tiver isso aí hoje, decida romper com isso. É imprudência. O jovem parece que vive como se o fim nunca chegasse para ele. Quantas e quantas histórias nós sabemos de jovem que mergulhou lá naquele areal e deixou uma mãe para chorar? Você me perdoa se tiver alguém conhecido seu, porque tem gente aqui em Figueira, há uns anos atrás, um menino veio a óbito mergulhando lá no areal. E todo mundo sabe que o areal não é um lugar próprio para isso. Sim ou não, gente? Por que seguem fazendo? O que se ganha depois da adrenalina de desafiar a morte? Qual é o prêmio das loucuras da juventude? Qual é o prêmio de um jovem que a vida dele, né? Quando eu ia para estádio, eu falava assim, cara, meu sonho é ser da Força Jovem. Eu lembro o dia, aquele fatídico dia, que o alambrado caiu lá. Meu padrasto, ex-padrasto, tinha feito uma surpresa para mim. Falou, cara, hoje nós vamos comprar uma camisa da Força Jovem para você e você vai ficar na força. Eu falei, meu Deus, olha só, Wagner. Oh, por um pouco, quase que eu não me lasco todo na vida, arrumo um problema para minha vida, caio lá embaixo por conta de um prazer que dura um jogo. Se tu tá como eu, tu já tá velho. Eu ensaio levar a pastora em um jogo tranquilo, em um jogo não sei o quê. Aí eu lembro de como é estádio. Falo, cara, por que não no sofá? Que mal nós fez a Deus para desafiar a morte? Eu lembro de situações que eu tive que correr para não apanhar adolescente. Eu lembro de situações de você estar no meio da briga e você não ter para onde correr, com a minha mãe do lado. Eu penso na minha esposa e falo assim, Deus me livre. Agora, se tu fala isso para um jovem desse, ele fala, ah, tá, pastor. Eu quero é mais ir lá cantar música e me arrepiar todinho. É lindo. Você tem que ver como é lindo. Aos arredores, então, é um espetáculo, é lindo. Aqueles mosaicos, é tudo isso voando na cabeça de todo mundo. Paulada, tiro. É assim, Anselmo? Estou inventando? Estou melhorando? Tô... Eu lembro de um dia que eu estou lá cantando. Daqui a pouco eu olho para um cara, o cara está sentado do meu lado com a maconha e falou assim, quer? É um ambiente próprio para menor. É um negócio muito espetacular. É família, gente. Aquelas imagens da Globo que você vê, sabe? A mulher assim, com a criança. É aquilo ali, tranquilo. Ninguém briga, tá? Aquela história que teve briga aí no último jogo do Vasco. Foi história. Vasco Fluminense
teve briga não, isso aí é invenção. É muito tranquilo, as torcidas são amigas. Vasco e Botafogo hoje, nem saiu briga. Não tem essas coisas não. A inconsequência está no jovem. Por isso Paulo dá só um conselho. Fuja das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Fuja. Ele está falando, o jovem tem que fugir. Ele está ensinando que nem lide com ela, nem resolva ela, nem guie ela, nem trabalhe ela, corre dela. Corre dela porque ela te destrói. Então, se você é uma pessoa que corre para as paixões, provavelmente você é uma pessoa que tem se destruído. Agora, o que seria o equilíbrio? O que seria o melhor de cada polo colocado nesse equilíbrio? Vamos a Josué. É interessante que Josué 14, 6 a 15, vou aqui. Antes que o sol se escureça, a lua também se escureça, as estrelas não sei o quê, eu vou aqui. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha, guarda isso aí, 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração, e os meus irmãos tinham ido comigo, os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Alguém de 85 anos aqui? Então hoje Caleb vai passar, vai te dar uma banda e vai te ensinar a viver. Vamos ver no que o velhinho quer se meter. Cadê esse? 85. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Meu irmão, esse jovem seria o faxineiro da igreja. Eu acho que Caleb era meu avô. O meu avô tinha a fé de Caleb. Eu não sei. Meu Deus. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins. Você sabe quem são esses? Filhos de gigante. O cara falou assim: você ouviu que estava lá os filhos do gigante? Então, eu quero um monte dos filhos do gigante. Só fique claro, não é assim só escolher, não. Tem que ir lá e botar o povo para fora para ocupar a terra. Morando em cidades grandes e fortificadas, fácil, fácil. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele me prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Além disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meu irmão, quantas pessoas passam a vida, sabe, e nunca cumpriram o propósito de Deus? Chega um estágio que ela olha para si e o corpo está começando a mostrar sinais de envelhecimento. Ela pensa que acabou. Eu quero começar a estimular vocês, a você olhar para você e ver se você está vivo, literalmente. Se beliscar, falar, não, peraí, o dia está passando, eu vejo passar o trabalho, eu faço minhas coisas em casa, por favor, né? É o mínimo. Agora, você cumpre um propósito? Você tem alguma
coisa que você fala assim, é inabalável para mim, eu persigo alguma coisa. Sabe por quê? A vitalidade desse homem está em perseguir alguma coisa. Cara, o cara está com 40 anos, recebe uma promessa aí diferenciado. O único da geração dele que vai ver a terra é ele e Josué. Aí Josué relata para dizer, gente, Caleb veio a mim, o irmãozinho, o novinho de 85, me pedir para ocupar o lugar dos anaquins, e ele não pegou e falou, galera, vem comigo, luta por mim, porque eu sou um velho. Ele falou, eu vou lá, estou tão forte hoje como naquele dia, e para fazer qualquer outra coisa que seja necessário. Sabe, essa vitalidade de ter um propósito para viver, essa vitalidade de perseguir alguma coisa, de estar vivo, de estar ali, ó, perseguindo alguma coisa. Agora, quantas pessoas a gente já não persegue mais nada? Ah, quer saber, é isso mesmo, depois de velho, a gente vai começando a aparecer umas dores. Gente, dor porque você não se mexe mais, dor porque você não faz nada que pode ser feito, dor porque você não investe em nada, dor porque você não tem nenhum objetivo, nada te tira de casa, nada te faz estar ativo. Ou dor simplesmente porque o seu corpo começou a dar sinais de envelhecimento. Sabe, existem pessoas que já não têm vida. Se a gente pudesse medir pessoas, se a gente pudesse, não sei se é possível, mas extrair a idade física real que aquela pessoa tem, talvez aquela pessoa ela teria ali uma idade de 30 com um corpo de 70, com um físico de 70, com energia de 70. Você vê hoje idosos que superam qualquer jovem em vitalidade. É a inversão dos dois polos. A juventude ela é conhecida por ser forte e não fraca. Juventude na Bíblia é apontamento de força. E hoje em dia os jovens estão falindo na força. Você vê jovens fracos, jovens sem força, sem vigor, eles não sabem fazer uma atividade física, nada. Eles não se mexem para nada. O tanto que eles podem, eles saem de um banco para outro banco, saem do quarto para o sofá. E a vida deles não passa disso, de repousar e repousar, de um descanso eterno, de um cansaço que nunca tiveram. Tem gente envelhecendo da hora, perdendo vigor, perdendo a força. Tu fala, meu Deus, o que tu persegue? Cara, o que tu pode chegar? Quando tu chegar no 85, você é um candidato a olhar para trás e falar, ó, eu sonhei muito. Vá pensando que a vida é só flores. Você é um candidato da amargura. Eu não quero participar da tua cadeira. Aliás, com alguns aqui eu vou envelhecer junto. Eu vou ter que te mandar ficar quieto. Fala assim, cala a boca. Já caiu teus roedores, para de mostrar os dentes que te faltam. Cala a boca. Deixa o jovem, vamos instruí-lo. Ele está na fase do vigor. A Bíblia, ela trabalha a juventude como fase do vigor. 1 João 2,14 fala o quê? Eu vos escrevi porque vocês são fortes. O jovem tem essa característica. Na bênção que Jacó estava dando aos seus filhos, Rubens é o primogênito daqueles 12 filhos, que dão origem às 12 tribos de Israel. E o que ele fala em Gênesis 49:3? Olha comigo. Rubem, você é o meu primogênito, minha força, e as primícias do meu... Gente, tem filho, tem gente hoje que vem e tem filho. E vou te contar uma coisa, a criança ela vem, hein? Eu falei que tinha que ser invertido. Nós teríamos que ganhar a energia da criança e a criança nossa. Porque para cuidar deles, meu irmão, eles nos gastam enquanto houver dia e noite. E depois eles vão dormir. E se eles dormirem 20 minutos durante o dia, eles acordam como se não houvesse amanhã. Se você cochilar 20 minutos, tu acorda irritado. Então deixa eu te contar uma coisa aqui. Ele está falando de um filho, fruto, primícia, o melhor do meu vigor. Ele está chamando a juventude dele do melhor, do vigor. Jovens, pelo amor de Deus, está na hora de vocês começarem a se mexer, porque a energia de vocês está indo para o ralo. Nós somos uma geração, a geração presente, jovial, é uma geração cansada, é uma geração estressada. A gente está tendo características esquisitas, a gente pode mudar isso. Nós não devemos aceitar como se fôssemos um monte de batata num pacote de batata. Nós não somos uma coisa só. A gente pode mudar esse quadro. Nós podemos ter uma energia melhor,
nós podemos ter um vigor melhor. Agora, depende da gente entender uma coisa: força, sem empregar ela em algo, para que recurso? Para o nada, Anselmo. Para que gastar recurso com nada? Eu tenho falado isso. É uma máxima minha. Depois que fui mexer com obra, eu botei isso no meu coração. Gente, não adianta você querer dar uma de macho. Daí que eu vou arrebentar tudo. Se eu estou com martelete, eu uso martelete. Porque na hora de virar a massa, Anselmo, não tem máquina para isso. Eu não tenho uma bitoneira. Porque se tivesse, eu botava na bitoneira. É que isso? Preguiçoso, não sei o quê. Eu lembro do pedreiro, contratamos o pedreiro, estava o pedreiro, bum! É um senhorzinho. Bum! Aí ele deu uma, deu duas. Eu já estava acostumado com o embolso, só fiquei assim. Foi martelete, cara. Ah, para que martelete? Tudo para esse cara é uma máquina. Pô. Aí, traz o martelete aí. Sério? Eu só gasto força onde requer força. Porque nós não somos uma geração bruta. Nós usamos inteligência. A gente evolui muita coisa não precisa, Anselmo. Você está aí, irmão? Agora preste atenção, você precisa reaver algumas coisas, alguns valores. Jovens, por que a sua força é tão mal empregada? Por que a nossa energia gasta em tanta coisa? Você está numa fase, por isso que eu digo, não deixe ninguém falar para você que é um absurdo você trabalhar e estudar. Você tem que se lascar agora. Amém? Que se lasque os nossos jovens. É fase, meu irmão. Ué, o que é isso? Na tua fase, você já tinha 3 filhos. Largou os estudos para trabalhar. Cátia. Chegava em casa, tinha que dar conta de tudo. Não, gente, por que estão fazendo isso com a gente? Ai, meu filho, coitado, trabalha e estuda. Gente, não aceita isso. Você está entendendo? Não aceita isso. Isso é conceito, isso vai entrando, isso vai gerando, vai produzindo. Não aceita isso. Vocês estão na fase de desgaste. É fase de vir para a igreja. Jovem não tem que ficar em casa por conselho de mamãe e papai que você está cansado. Cansado de quê? Vai chegar um dia. Vai por mim, vocês não sabem. Diogo, não é desrespeito. Você ainda não sabe o que é um cansaço. Você vai saber. Vai chegar uma fase onde você não vai poder dormir, onde você vai ficar pior, meu filho. Os jovens hoje me falam que tem que dormir 8 horas por noite. Os nossos idosos estão trabalhando de escala. Idosos não. Idosos não, Anselmo. Errei. Porque o Anselmo dá... que eu vou falar, hein? Estão tirando o nosso poder. Sabe? Nossas famílias estão enfraquecendo. Me entenda, vocês têm vigor. Não acredite que vocês estão estafados. Gente, vocês não têm como se estafar. Vocês não sabem o que é uma família depender só de vocês. Se sabe, você já está entendendo. Se não, você não tem essa... se você hoje ficar desempregado, seu pai e sua mãe vai te assumir. Então, desculpa, não tem motivo. Estão quebrando vocês antes da hora. Estão jogando em vocês conceito de fraqueza. Estão preservando vocês do sofrimento que eles tiveram. Isso não é contar as gerações o que elas precisam saber. Isso é danificar. Estamos juntos, gente? Abra sua Bíblia. Joel. Joel 2:28. E acontecerá depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. O derramamento do Espírito trouxe algumas características proféticas. Como que Deus haveria de falar ao povo? Falando, dando visões e dando sonhos. Só que é interessante que o velho, ele fala o seguinte, é sonho. Se você for ver na Bíblia, toda vez que alguém sonhou um sonho, não é sonho, gente. Sonhos de Deus não podem morrer, são eles que estão em meu coração.
Nunca deixe alguém te dizer que você não é capaz, porque você... Não, não é isso não. É sonho. Deus mostrou. Só que sempre era referente ao futuro. Olha para quem que Deus se move naquela característica profética de dar coisas para o futuro. Para os velhos. Que tem gente falando, estou em fim de carreira. Fim de carreira é o quê, meu irmão? Deixa Deus encerrar a tua carreira. Olha aqui para mim. Começa a projetar a sua vida, começa a ter esperança, começa a visualizar, começa a perseguir alguma coisa, você está vivo. Você entendeu essa questão? Está na hora de viver. Tem que sentir cansaço e tem que descansar, tem que aproveitar a vida. Nós não podemos deixar com que pessoas, talvez alguém grudou no teu ouvido e sugou a tua vida por causa de tanto peso que deixou transparecer, tanto peso que colocou sobre você, coisas que você não precisava, não é a tua história. Lembra de mim, não é a nossa história, não tem nada a ver com a gente. Olha, tá todo mundo ficando viúvo, eu vou ficar viúvo. Tá todo mundo assim, eu vou ficar assim. Tá todos os filhos, olha os filhos como é que estão abandonando, eu vou ser abandonada, eu vou abandonar alguém, vão me separar porque tá todo mundo separando. Gente, pelo amor de Deus, vai viver. Não perca a força. Agora você precisa entender que você está sendo conduzido para amadurecer. Sabe o que acontece aqui? Ele fala que para os jovens, Deus vai colocar palavra na boca deles para eles falarem. Gente, nos jovens terão prudência e direcionamento. Olha o derramado do Espírito, o que traz? Ele está falando, nos jovens vai ter direção e prudência. Nos velhos vão ter o quê? Visão, perdão, sonho, projeto de futuro, ideia de futuro, aquilo que está por vir. Quando José sonhou, sonhou com aquilo que viria. Quando Faraó sonhou, sonhou com aquilo que viria. Quando Daniel sonhou, sonhou com aquilo que viria. Visões da noite, Daniel, todo mundo sonhou com algo que vinha. Era ideia de futuro, é mostrar alguma projeção de acontecimento vindouro, que vem ainda. E para os velhos, Deus fala, vou mostrá-los o que vem. Para quê? Para talvez ampliar um pouco mais a vontade de viver. Meu irmão, ai pastor, mas eu quero ir para Jesus. Para com esse discurso. Isso é depressão, isso é algum tipo de problema. E sei lá o que é mais, que pode ser. Para com esse discurso. Você quer ver Jesus? Eu quero te informar que ele fez morada em você. A eternidade pode esperar, meu irmão. Bota combustível na sua vida e vai servi-lo. Você tem que falar igual Paulo, eu não sei o que eu devo escolher. Partir tá com ele é bom, mas ficar e dar fruto é melhor ainda. Por quê? Porque frutos vai levar outras pessoas a Deus. Está na hora de trabalhar. E não é de ficar perdendo nem o jovem, nem o velho. Você tem que equilibrar. Você precisa de força, o jovem de prudência. Você entendeu esse conceito? Meu irmão, gruda em quem pode te influenciar. Se tu achar um velhinho, show de bola. De preferência de Deus, claro. Você entendeu, né? Senão tu vai beber da fonte estragada. Do contrário, você vai ser estragado. Do contrário, você será atrapalhado. Não aceite a história dos outros como a sua. Ela não é. Você entendeu isso? Olha para mim aqui, por favor. Como é que está você? Pastor, mas você só falou de jovem e velho. Você não entendeu, não? Você está no trajeto, criatura. Meu irmão, eu não sei você. Eu não quero viver de lamento. Eu não quero viver uma outra estação falando assim. Por exemplo, se eu pudesse voltar no começo, lá no começo, quando eu fui ordenado ao ministério, tanta coisa seria diferente, mas pensa em tanta. Tem coisas que eu me aplaudo. O cara, tu nem sabia do que tu sabia, olha o que tu estava fazendo. Tem coisas que eu olho para trás e falo assim, cara, tu podia ter sido mais. Eu ouço até mensagem antiga minha, gente. Fico lá me ouvindo. E tem coisas que eu falo assim, gente, por quê? E tem outras coisas que eu já vi e falo, o quê? Cara, tu não tá aqui. Tu tá aí. Tu tá aí, cara. Olha o que você construiu. Caraca, isso aí vai te trazer até aqui. Gente, por favor, se você não consegue ter um antes e depois de você, tá fazendo, cara? Tá estagiando? Hein?
Quando vai começar a coisa? Fala para mim. Quando é que você vai começar a ser um homem, assumir uma família, assumir filhos? Viver cada etapa. Quando vem o filho, fica tudo difícil. Não, não é essa mil maravilhas do Instagram. Instagram é Instagram. Só que sabe o que acontece? É outra etapa. Mudou, cara. E tá tudo bem. Você vai começar a ver que não dá para andar com certas pessoas. Quando eu tiver meus filhos, não vai ser assim, não vai ser assado. Ah, então tá bom, deixa ele ter os filhos dele. Deixa ele ter os filhos dele. O seu dá esse trabalho aí, e só quem educa sabe. É o dia inteiro, meu irmão, de não pode, não faz, não é assim, vem aqui, e toma ali, conversa no pé da orelha, tendo... E mesmo você educando, tem seus percalços, tem suas situações. Então, desculpa, se alguma pessoa está no outro estágio, você está... Meu irmão, viva feliz. Mas, pastor, gostando da minha amizade. Tá, meu irmão, deixa eles pro churrasco. Nem no churrasco, porque tu vai ter que levar teu filho. Não, não dá mais para completar conversas por longas e longas horas. A não ser que tu deixe teu filho com alguém. Entendeu? É diferente. Ainda não tem filho? Tá quase para ter? Aproveita. É a fase de sentar e aprofundar as amizades. Provavelmente, amizades que estão no mesmo estágio. Essa história de você querer andar perto de gente que está totalmente desregrada não vai te levar a lugar nenhum. Então, por favor, preste atenção nisso aqui. 2 polos. Você precisa dar a mão de um para o outro. Você entende isso? Você está transitando. É viver. Não progredir nesse caminho. Liga o VS, por favor. Te vejo lá, meu irmão, na cadeira do lamento.